Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite no seu horário que vocês irão assistir essa aula de gravação, mas essa aula de gravação é da aula de revisão sobre receptores farmacológicos, que é um dos conteúdos que irão cair na nossa segunda verificação para vocês, tá bom? Então, dessa forma, nós começamos a falar para vocês que esses receptores farmacológicos, tá? Eles são o quê? Eles são estruturas, tá? Que se ligam de forma, tá? Específica ao fármaco, ou seja, os fármacos eles só conseguem manifestar sua ação farmacológica através dessa interação que vai ocorrer com esses receptores. Dessa forma, tá? Essa interação ela vai ocorrer de forma gradativa, ou seja, em concentrações diminutas, ou seja, em pequenas concentrações que fazem com que o fármaco se ligue e se interaja de forma específica a esses receptores. Desta forma, a interação do fármaco com os receptores, elas podem ser, tá, de vários tipos e dependem principalmente da potência, ou seja, da quantidade que esse fármaco irá exercer, irá poder se ligar a esse receptor. Segundo, da especificidade química do fármaco com seu receptor. E por último, tá, da especificidade desse fármaco com os efeitos biológicos, tá, que vai ocorrer com o receptor em determinados tipos de sistemas biológicos nossos. Dessa forma, tá, a interação que ocorre, que é uma interação de forma estrutural entre o fármaco e o receptor, ela tem que ser entendida, ela tem que ser separada. Isto por quê? Porque na ligação do fármaco, o fármaco ele pode se ligar não somente aos receptores, como também a aceptores. E quando falamos de receptores, para vocês, nós falamos de substâncias endógenas que estão presentes no nosso organismo. Tá? É diferente de aceptores. Por quê? Porque os aceptores nada mais são que são receptores, são substâncias exógenas, ou seja, substâncias provenientes do meio externo, fora extracorpóreo do nosso organismo. E esses aceptores, eles apresentam uma seletividade maior do que quando comparado com os próprios receptores, tá? Que fazem a ligação com o fármaco aqui. Sendo assim, a natureza do fármaco, a natureza do nosso receptor, é uma das principais interrogações dentro da farmacologia. Isso porque os farmacologistas investigam e buscam que, através dessa interação do fármaco com o nosso organismo, os possíveis mecanismos de ação e principalmente os possíveis efeitos biológicos que podem vir da natureza dessa ligação com o receptor. Tá? Por isso que os receptores eles podem ser biomoléculas que podem ser de diversos tipos de natureza, podem ser proteínas, podem ser enzimas, podem ser complexos lipoproteicos, podem ser também proteínas do tipo não enzimáticas, como também podem ser moléculas nucleares, como no caso do DNA e do RNA, que podem fazer jus e podem fazer essa ligação, causando um determinado efeito biológico. Tá? E a formação, ou seja, a interação do fármaco com o receptor, parte primeiramente de uma interação química entre esses dois compostos que eu acabei de citar para vocês, que posteriormente pode levar a alterações químicas ou conformacionais na molécula, havendo aqui efeitos sobre o sistema biológico, como por exemplo a inibição ou ativação de determinados efeitos. Além disso, a interação do fármaco com o receptor, ele pode causar alterações na estrutura desse receptor, como alterações estruturais, conformacionais, configuracionais, que façam com que haja um melhor encaixe do fármaco sobre esse receptor para que consiga o fármaco exercer seu efeito no organismo. Exemplos são do AS, que apresenta uma estrutura, uma mudança conformacional, mas de forma irreversível. A outras são o que? A intercalação de moléculas, de dinorbolina com a molécula do DNA, causando alterações na estrutura, da molécula do DNA do indivíduo.
E essa interação, ou seja, para ocorrer essa interação, como nós falamos, que através de uma afinidade, uma especificidade química, tá? O receptor e o fármaco precisam fazer com que haja uma ligação entre eles dois. E esta ligação nada mais ocorre através de interações de forças de ligação entre essas duas moléculas, entre o fármaco e o seu receptor. Com isso que esse tipo de ligação pode fazer com que haja ou uma melhor afinidade, ou seja, uma melhor interação, uma melhor aderência do fármaco com o receptor, como por exemplo podemos ter ligações de fármacos que podem ser uma ligação forme, tá? Onde há um distanciamento entre esses dois átomos que faça com que haja essa ligação forte, como também eu posso ter um tipo de ligação que pode fazer com que haja uma liberação de energia, tá? Que é gerada através de uma ligação espontânea entre essas moléculas. Uma outra informação que também a gente pode informar para você é que os tipos de ligações que podem ocorrer entre o fármaco e o receptor, ela pode ser representada por determinados tipos de ligações a seguir, como por exemplo no caso das ligações covalentes, ligações iônicas, das pontes de hidrogênio e das forças de Van der Waals. A ligação covalente é a principal ligação que ocorre entre a molécula do fármaco com os receptores. Por quê? Porque ela é uma ligação forte e estável, tá? E ela é responsável principalmente pela estabilidade orgânica que vai ser gerada entre essas duas moléculas. Além disso, ela é um tipo de ligação que ela é de natureza irreversível, tá? Aonde aqui nós observamos que vários fármacos, principalmente fármacos que são de natureza anticancerígenas ou quelantes, eles fazem esse tipo de ligação. Um outro tipo é a ligação iônica, que ela é resultado de uma ligação eletrostática que ocorre entre moléculas de cargas opostas. Tá? E a força desse tipo de ligação, ela é um pouco menor do que quando comparado com a ligação covalente. E os receptores, principalmente receptores macromoleculares que apresentam esse tipo de ligação, eles conseguem fazer com que haja uma melhor ionização entre a interação do fármaco com o seu receptor. Agora, quando nós falamos de uma ligação de ponte de hidrogênio, ela é positiva, havendo que haja uma ligação de um átomo fortemente negativo, ou seja, de um átomo que pode ser o fármaco, que pode ser de carga negativa, que aceite aqui atuar como um doador de elétrons, ou seja, fornecer a doação de um elétron de carga negativa, que pode ser ou um nitrogênio, um oxigênio, havendo a formação assim de uma ponte de hidrogênio, uma ponte de doadores de elétrons aqui. E em relação à força das ligações, a ligação de ponte de hidrogênio, ela é mais fraca quando a gente comparado com as duas primeiras, com a covalente e a iônica, mas a ponte de hidrogênio, por mais que seja uma ligação fraca, ela consegue estabelecer aqui uma seletividade, uma especificidade das ligações do fármaco com o receptor. E por último, nós temos as forças de Van der Waals aqui, que dentre as outras das três que a gente citou, ela é uma ligação fraca aqui, mas ela é uma ligação importante no que se diz respeito à especificidade, a determinar a especificidade do fármaco com o receptor. Isto porque o fármaco ele consegue realizar primeiramente uma ligação iônica que confere uma certa estabilidade e gera um complexo entre o fármaco e o seu receptor. E posteriormente ela segue um reforço que é proveniente dessa ligação de Van der Waals. E essa ponte de hidrogênio, pela força de Van der Waals, ou também por uma ponte de hidrogênio que vai gerar aqui uma ativação significativa do receptor. E com isso, se observa que o fármaco consegue fazer aqui a sua ligação e consegue fazer aqui seu mecanismo de ação, exercer seu mecanismo de ação aqui. Bem, pessoal, do que eu tinha que falar dessa aula de revisão, da parte de receptores farmacológicos é isso. A próxima aula de revisão que nós iremos falar vai ser a parte de interação fármaco-receptor, sobre os mecanismos dessa interação fármaco-receptor, que é a última parte do nosso conteúdo
tá? Para a segunda verificação nossa, tá bom? Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite no seu horário que vocês irão assistir essa videoaula.